Olá, é um prazer e um privilégio estar participando do Third Latin American Symposium City Architecture and Sustainability. Me chamo Victor Nozomi Wakajima Kage, sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, me formando no ano de 2024 e atualmente estou mestrando no programa de pós-graduação pela mesma instituição, sendo orientado pelo professor Dr. Igor Guatelli. Estarei apresentando o artigo no eixo temático Paisagem, Patrimônio e Memória, intitulado Do Adro à Praça, o espaço profano que garante o lugar do sagrado no bairro de São Miguel Paulista, município de São Paulo. A fim de podermos delimitar os dois estudos de caso que serão tratados, é necessário uma pequena introdução para alguns conceitos que serão mobilizados durante a apresentação. O adro pode ser definido de modo sucinto como um pátio externo conectado a uma igreja. Tal pátio pode ser utilizado para diversas atividades de natureza religiosa, ou mesmo, como é no caso de certos exemplos antigos, como cemitérios. O adro, enquanto transição entre a arquitetura religiosa e o espaço público, pode ser tratado como um antecessor para a formação de praças de igrejas. Esse espaço pode ser, portanto, interpretado a partir de sua permeabilidade e ambiguidades, e possibilitando uma leitura das relações entre o sagrado e o profano. É possível mobilizar os conceitos lefebvrianos de espaço concebido, percebido, vivido, a fim de analisar se certas dinâmicas de praças públicas ligadas a templos religiosos cristãos em São Paulo, considerando os diversos usos e atividades não religiosas articulados a partir das soleiras dos templos. Os usos podem ser articulados pela apropriação dos vazios por organizações coletivas políticas e culturais, gerando ressignificações continuamente construídas sobre e por meio das praças. É, portanto, necessário delimitar e definir esses conceitos, antes de iniciar, de fato, uma análise dos estudos de caso. Lefebvre chama de espaço concebido ou de representação do espaço a dimensão espacial ligada às relações de produção, ao conhecimento, ao planejamento e à ordem instituída, enquanto os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido através das imagens e símbolos que o acompanham, é, portanto, espaço dos habitantes, dos usuários, mas também de certos artistas e talvez dos que descrevem e acreditam somente descrever, escritores e filósofos. Trata-se do espaço dominado, portanto, suportado, que a imaginação tenta modificar e apropriar. O espaço percebido seria aquele que, portanto, articularia as dimensões do vivido, afinal, toda prática é vivida, e do concebido, dimensão em que as práticas sociais são conceitualizadas, tendendo assim ao desaparecimento da dimensão do vivido, ainda que ela exista. A leitura da genealogia de determinados espaços públicos ligados ao desenvolvimento histórico da cidade de São Paulo serve para interpretar a possibilidade simultânea de conviverem na mesma metrópole um local público profano, previamente religioso a partir da sua ressignificação enquanto símbolo de disputas políticas, a exemplo da Praça da Sé, e um local marcado pela atuação dupla de um adro religioso de uma praça pública, no caso da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra em São Miguel Paulista. Essa diversidade entre duas apropriações simbólicas a partir do território enquanto espaço de disputas coletivas possibilita mobilizar a noção de legalidade e legitimidade encontrada em Agamben, de modo que entendemos que tais conceitos são duas partes de uma única máquina política, que não só nunca devem ser reduzidas uma a outra, mas devem permanecer sempre, de alguma forma, operantes para que a máquina funcione. A mobilização da obra de Agamben nos modos como as relações entre o sagrado e o profano podem servir como chave de leitura para as transições do adro da igreja para a praça pública, do local da soleira da igreja enquanto continuidade espacial da liturgia e do calendário de celebrações religiosas, transformando-se no local profano das movimentações políticas e intervenções culturais coletivas. Sua abordagem permite extrair, a partir de uma genealogia de origens religiosas dos espaços das praças, uma leitura de suas apropriações populares, urbanas e contestatórias. Se esse gesto nos interessa, porém, não é apenas por remeter a um problema interno da igreja, mas sobretudo porque permite focar num tema genuinamente político, o da justiça, que, assim como a legitimidade, não pode ser eliminada da praxis da sociedade. Sabemos ainda que o campo da sociedade política também é, como o da igreja, e talvez de forma mais grave, bipartido, mistura de bem e de mal, de crime e de honestidade, de injustiça e injustiça. Para tanto, o presente estudo busca analisar dois estudos de caso, de locais públicos em São Paulo conectados a arquiteturas religiosas históricas, a Praça da Sé, no Centro Histórico, e a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, no bairro de São Miguel Paulista. Os exemplos destes dois espaços são diretamente conectados a desenvolvimentos diversos internos na metrópole paulistana, com circunstâncias que variam desde os modos de expansão urbana às suas apropriações por organizações populares. Utiliza-se para tanto as produções de Agamben, com seus conceitos de legalidade e legitimidade, e Lefebvre, com seu conceito triplo de espaço concebido, percebido e vivido. Ambos autores servem como base de sustento analítico, teórico e crítico para o artigo. O uso de ambos autores dialoga com a interpretação do espaço a partir do seu caráter social e de suas dimensões simbólicas num campo de representações religiosas, cívicas e políticas. Para tanto, metodologicamente, há três instrumentos principais utilizados. Em primeiro lugar, se pretende analisar as relações que delimitam e garantem os espaços do profano e sagrado, selecionando os exemplos paulistanos da Praça da Sé e da Praça do Forró, nome popular da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra.
utilizando-se de dados adquiridos a partir de coletas e registros fotográficos em campo e mapeamentos digitais disponibilizados em graus de formalidade regular na plataforma do GeoSampa e pelas plataformas do Google Maps e do Google Earth. O presente trabalho também pretende adotar uma abordagem de leitura desses espaços públicos ancorado em bibliografias teóricas e na comparação qualitativa das informações absorvidas. A leitura do espaço público das praças selecionadas, para além de suas configurações meramente morfológicas, considera a abordagem transdisciplinar de produções do estado da arte em áreas correlatas da produção do conhecimento, nas ciências das religiões sociológicas e antropológicas, sendo possível ler tais arenas de disputas coletivas por representação urbana a partir do nexo de que as religiões públicas, no sentido que vimos trabalhando, não nomeiam simplesmente a manifestação da religião fora da igreja, mas qualificam, ao contrário, um fenômeno novo. No movimento de deslocar as formas estéticas do interior do ambiente de culto para os espaços públicos, altera-se o próprio registro da comunicação. É dizer que, ao ensaiarmos uma análise das continuidades, modificações e profanações do espaço externo das igrejas, conforme observado a partir dos exemplos selecionados, é possível traçar uma genealogia e uma análise de configurações contemporâneas da religiosidade urbana e pública no contexto paulistano, estabelecendo paralelo entre duas formas distintas de ocupação conectadas por origens e funções similares. A comparação não serve como mero instrumento descritivo, mas como uma maneira de mobilizar chaves de leitura múltiplas que contemplem a dinâmica religiosa a partir dos tensionamentos do sagrado e do profano impressos no território, na arquitetura e na cidade. O tratamento da temática necessita, portanto, dos amparos visuais de registros fotográficos, históricos e atuais, cartazes e materiais de divulgação de eventos de naturezas variadas, e a coleta de certos itens gráficos que, considerando sua efemeridade, contêm a potência de registrar, a partir dos adros e dos espaços públicos ligados às praças dos templos, uma série de apropriações, discursos e ressignificações mobilizadas pelos espaços coletivos, legitimado pela ação popular e pelo espaço programado ligado às instituições do Estado e da Igreja. Partindo, portanto, para um comparativo dos resultados, estabelecemos alguns paralelos entre a Praça da Sé e a Praça do Forró, Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, de modo que estaremos dando início a essas análises a partir da Praça da Sé. A Praça da Sé é um exemplo emblemático para o estabelecimento de comparações, paralelos históricos e relações entre os usos públicos do regime visual da arquitetura e configuração urbana religiosa. A Praça da Sé se localiza a partir da política territorial da colonização portuguesa, em que a divisão de fronteiras partia de delimitações religiosas de dioceses, paróquias e freguesias. Seguindo uma função simultaneamente litúrgica e governamental, a Praça das Igrejas seguia uma genealogia de espaços adjacentes à propriedade e à arquitetura dos próprios templos, sendo gradualmente integrado na forma de organização das cidades e do ambiente público ou profano. A origem da praça das igrejas, a partir do adro, ou aquilo que é chamado de churchyard, coincide com uma série de usos não ritualísticos mobilizados em decorrência da vivência comunitária, orientada a partir de arquiteturas e instituições religiosas. O adro, surgindo como soleira entre a via pública e o espaço interno do templo, tinha funções que abarcavam atividades comerciais diversas, ocupações para propósitos funerários, assembleia pública e como extensão do espaço da igreja para celebrações sazonais. Compreender o espaço público e religioso enquanto produtos sociais permite ler sua dimensão não programática, potencializada a partir da profanação do adro ou da praça, enquanto condicionante para a separação entre aquilo que é santo, o profano, e o profano, entre aquilo que é santo, o separado e sagrado, e o profano entendido enquanto aquilo que é comum e contaminado, o público. A Praça da Sé passou por uma série de transformações. Pensada inicialmente como contínuo do espaço sagrado do templo, progressivamente ganha contornos de uma autonomia ao articular-se com a cidade, o espaço profano. Sua localização no centro histórico, suas intervenções arquitetônicas no final do século XIX, de achartinamento e arborização, próximo ao imaginário da cidade moderna dos grandes centros urbanos do norte global, e os espaços abertos livres da praça, modificada a partir de princípios republicanos nascentes, de uma vida cívica, democrática e de um progresso sociotécnico. A Praça da Sé, enquanto espaço concebido e percebido, exibe as contradições e disputas dos regimes visuais da arquitetura religiosa e de seus espaços públicos, seja pela projeção de poder e prestígio das elites econômicas, eclesiais e intelectuais, seja pela apropriação dos espaços para iniciativas populares, democráticas e não hierarquizadas. Concebido como parte desse espaço de projeção simbólica das elites econômicas e eclesiásticas da crescente metrópole paulistana, e frontalmente implementada na entrada principal da Catedral Neogótica de Maximilian Nemil-Hell em 1911, o grande vazio da praça foi inaugurado simultaneamente ao período da construção do Templo Monumental, de modo que sua história passa a ser pontuada por uma reunião de multidões, mobilizadas a partir de eventos e autoridades políticas e religiosas. A ambiguidade do espaço público, enquanto um articulador de atividades ligadas tanto ao poder temporal do Estado quanto ao poder eclesiástico da Igreja, não faz com que as contradições das relações entre essas instituições ligadas à jurisdição e à administração do sagrado e profano se interditem. Muito pelo contrário, é a partir dessa dualidade que se forma um corpo único de instrumentos de legitimidade. É nesse drama, sempre em curso, que cada um é chamado a cumprir a sua parte, sem reservas nem ambiguidades.
As mobilizações populares de diversas reivindicações não religiosas, que aparentemente enfraqueceriam o caráter religioso ou o poder simbólico da igreja enquanto instituição, servem para reforçar um novo modo de regime visual de poder representado. Movimentos que variam desde disputas com irrupções de violência, no caso da Batalha da Praça da Sé de 1934, movimentos legitimados por meio da intervenção da Arquidiocese de São Paulo, como o ato ecumênico de velório e protesto pela morte de Vladimir Herzog, em 1975, e os comícios das diretas já, antecedendo o final da ditadura empresarial militar nos anos 1980, vetorizados a partir do referencial da catedral. Movimentos que, dentre tantos outros, que podem ser enumerados, permitem uma leitura do espaço pela chave lefebvriana, enquanto um produto social e condicionado por quem os propõe e quem os apropria. Uma análise sistemática dos eventos supracitados, que marcaram a história religiosa, cívica e política da cidade, desde a inauguração da catedral, ainda está por ser feita. Eles evidenciam as diferentes formas de consubstancializar públicos enquanto coletividades sociais, religiosas e políticas, e de transformar sua presença em expressões de uma vontade coletiva. Tomados em conjunto, muitos registros revelam como as escolhas reiteradas deste lugar para reunir pessoas em diferentes formas de eventos ao longo de décadas coloca a catedral no mapa imaginário da cidade como espaço central, onde o coração da vida cívica política se expressa. Partindo, portanto, para o segundo exemplo de estudo de caso, da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, popularmente denominada Praça do Forró pelos habitantes do bairro. O bairro de São Miguel Paulista é localizado no extremo leste do município de São Paulo. É um dos mais antigos assentamentos da cidade e é um distrito que encontra duas fases principais de desenvolvimento, demarcados a partir dos anos 1930, com a instalação de equipamentos industriais pela Companhia Nitroquímica Brasileira. Originalmente um aldeamento indígena em missão jesuíta dos séculos XVI e XVII, a região, embora um dos mais antigos bairros da cidade de São Paulo, pouco se desenvolveu nos séculos seguintes, permanecendo como um pequeno núcleo habitacional no extremo leste do município. Sua expansão e transformações foram por muito condicionadas por grandes fluxos de imigrantes advindos dos estados nordestinos, a partir dos anos 1950, ocasionando um processo de crescimento urbano inflado entre os anos de 1940 e 1980. São Miguel Paulista, diferentemente da maioria dos bairros da região leste, não servia como bairro dormitório para o estabelecimento de mão de obra fora do distrito, tendo configurações similares a uma cidade industrial autônoma. A instalação da fábrica representou uma fratura temporal nos modos de ocupação e uso do território. Ao falar nos processos de ruptura, a reprodução socioespacial supõe uma apropriação do espaço pré-existente, pelo qual penetram modificações, tanto na espacialidade consolidada até o ponto de ruptura, quando então há transformações, muitas vezes radicais, a ponto de não perceberem as antigas lógicas que constituíam os espaços de outrora, com a criação de espaços com conteúdos aparentemente muito diferentes dos anteriores. Assentado originalmente em uma elevação com vistas para a várzea do Tietê, São Miguel evoluiu desde sua ocupação pela missão jesuíta para ganhar novas intervenções durante o processo de tombamento da capela, contemporâneo ao início da operação da nitroquímica no bairro. A intervenção, conectada aos esforços de intelectuais em se constituir uma imagem de brasilidade ou de identidade nacional conectada ao projeto varguista, fez parte de uma série de tombamentos propostos para a catalogação de diversos patrimônios históricos coloniais. O tombamento da Capela de São Miguel foi efetivado em 1938, inscrito nos livros de tombo histórico e de belas artes. Assim como a Igreja do Rosário e a residência anexa do Embu, os primeiros bens tombados em São Paulo, o restauro de ambas se iniciou no ano seguinte. Sob a coordenação do engenheiro arquiteto Luiz Saia, o primeiro restauro da Capela de São Miguel, realizado pelo IPHAN, teria sido dividido em duas etapas distintas. A primeira, entre os anos de 1939 e 1941, teria buscado reconstituir minuciosamente as características primitivas da capela, que se encontrava em péssimo estado de preservação e descaracterizada pelas intervenções ocorridas nos dois séculos anteriores. A segunda etapa de restauro, entre os anos de 1958 e 1961, concentrou-se na área circundante do bem tombado, realizando-se o desvio da antiga estrada de rodagem Rio-São Paulo, assim como a realização de um trabalho paisagístico na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, onde se situa a capela, com a remoção de construções contíguas à edificação. Tratar do espaço da Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, popularmente denominada Praça do Forró pelos moradores, permite a leitura de sua forma, usos e circulações relativas às configurações das duas principais igrejas que o delimitam. Definem e tensionam esse espaço, a supracitada capela e a Catedral de São Miguel Arcanjo, erguida a partir de 1952. O crescimento populacional, acentuado pela chegada de imigrantes, majoritariamente nordestinos, incentivou ações da Igreja Católica a fim de prover os fiéis, exponencialmente numerosos, com cleros, serviços religiosos e funções no calendário litúrgico. O clérigo que hoje nomeia a praça, Padre Aleixo, passou a trabalhar no bairro nos anos 1940, focando na criação de um novo templo com maior capacidade de abrigar fiéis em 1952. Tendo em vista os custos elevados de se construir uma nova igreja, foi necessário mobilizar a pequena elite econômica local, a fim de financiar o projeto. O adro da catedral, localizada numa esquina triangular com frentes para a Praça da Capela, pode ser lida como um espaço concebido pela instituição católica e legitimada pelos interesses da elite local.
separado espacialmente da praça pública de área maior e simbolicamente pela segregação física demarcada por muretas e grades metálicas. Para Lefebvre, o espaço faz parte das forças e meios de produção. É produto dessas mesmas relações. É parte essencial desse processo. O espaço tornou-se para o Estado um instrumento político de importância capital. É dizer que é possível ler o contraste entre a praça pública e o adro da catedral, em que se configura uma sobreposição de temporalidades de funções sociais, transitando do adro mais antigo, implantado como continuidade de um assentamento colonial missionário, para o adro mais recente, composto a partir do programa de necessidades projetuais de uma catedral, que por décadas dependeu economicamente, institucionalmente e infraestruturalmente das formas de organização derivadas da nitroquímica. Enquanto a Praça Padre Aleixo pode ser compreendida a partir de uma linha do tempo, iniciando como um espaço concebido pelo projeto colonial com funções missionárias, pode ser interpretada atualmente em suas dimensões de espaço vivido, considerando suas dimensões simbólicas historicamente construídas pelas identidades coletivas, religiosas ou não do bairro. A praça pode ser contaminada por diversas atividades profanas, mundanas, comuns, atuando como arena para o comércio, com feiras livres, ambulantes, estabelecimentos, para intervenções culturais, com apresentações de forró, festivais de música e outras atividades, e disputas políticas, prestando palco para protestos, atos e comícios. A praça ainda é conectada à instituição católica por meio da capela, permanecendo de maneira limitada como local de culto. Contudo, o local foi sendo absorvido como símbolo cívico do bairro, enfraquecendo sua relação direta com o regime simbólico religioso, por meio da sua integração com os fluxos de pedestres e veículos, a vida urbana e as coletividades expressas por meio das representatividades locais. A separação, tanto física quanto simbólica, promove uma relação de existência simultânea de um átrio religioso cercado e uma praça pública derivada de um adro, inteiramente integrada no imaginário do território e a vida cotidiana mundana. Tal relação demonstra tensões que, ao mesmo tempo que segregam usos e regimes visuais, garantem uma delimitação entre o espaço do sagrado e o profano, que serve tanto como elemento de diferenciação quanto a garantia da manutenção dessas características particulares contrastantes. Há um tensionamento visível nos registros de campo. Há um esforço ativo, no adro da catedral, em criar-se separação e diferenciação com relação à praça, com características secundárias ao projeto de arquitetura do templo, mas que servem como zonas fronteiriças entre aquilo que pertence ao local separado ou santo e a praça vizinha. Praça tal que funciona como uma arena pública aberta ao território, permitindo estabelecer comparações críticas com relação ao exemplo da Praça da Sé. Tais relações de contato e atrito, diferente das observações no primeiro estudo de caso, servem para a leitura da diversidade de aproximações que a Igreja promoveu com relação aos usos do espaço público enquanto instrumento de legitimação simbólica e institucional. Enquanto no caso da Sé houve o reconhecimento e interesse das elites econômicas e intelectuais em se conceber o espaço público enquanto possibilidade de expor o simbolismo de progresso, prosperidade material e refinamento estético, em São Miguel Paulista, a separação entre o adro e a praça surgem por questões supostamente práticas, de atendimento para uma crescente congregação, mas se mantém a partir de lógicas de uma política de segurança e isolamento, definindo os limites com o local do mundano. Enquanto a praça abriga atividades não religiosas, de caráteres culturais, cívicos e políticos, a catedral busca manter seu adro fisicamente conectado à religiosidade interna da instituição, em sua temporalidade, seu rito e seu território. Mesmo quando existe uma suposta abertura para o espaço profano da cidade, durante celebrações de caráter performativo público, como procissões, encenações sacras e festividades sazonais, a separação é mantida pelo enclausuramento na pequena esquina triangular. A legitimação coletiva e comunitária, através dos usos, concedida à praça profana, também encontra similaridades com o modo como a coletividade da congregação escolhe manter, erguer e organizar a cisão entre seu átrio sagrado e separado e o espaço público vizinho. Todas as vezes que se evoca a distinção entre legitimidade e legalidade, é necessário precisar que não se entende, com isso, segundo uma tradição que define o pensamento dito reacionário, a legitimidade como, como princípio substancial e hierarquicamente superior, do qual a legalidade jurídico-política não seria mais que um epifenômeno de efeito, ou efeito. Ao contrário, entendemos que legitimidade e legalidade são duas partes de uma única máquina política. A partir da análise crítica destes dois estudos de caso, é, portanto, possível retirarmos algumas conclusões para o estudo que foi proposto. É possível interpretar certas relações entre sagrado e profano, mediando uma apreensão de praças públicas, a partir de sua conexão com os adros de igrejas, modificados por apropriações e tensionamentos religiosos, cívico-políticos do território. O adro, a exemplo dos dois estudos de caso tratados, nem sempre se transforma em praça. Enquanto na Praça da Sé houve uma transição conectada ao seu desenvolvimento historicamente condicionado pelas dimensões simbólicas das apropriações do centro histórico da metrópole paulistana, no caso da Praça Padre Aleixo, existe a convivência entre um adro da capela, tornado profano enquanto praça pública, e o adro da catedral, que mantém sua sacralidade por separações físicas e simbólicas. Enquanto o caso da Praça da Sé pode ser interpretado como um local de contaminação entre sagrado e profano, que interessou historicamente tanto as elites governantes quanto as coletividades contestatórias,
A Praça Padre Aleixo delimita uma separação entre a praça, utilizada como arena de disputas abertas, e o esforço da igreja em limitar, no adro da catedral, sua potencial permeabilidade e uso público, cercado para os acessos exclusivos de suas atividades internas ou no regime circunscrito de sua legalidade eclesial. A condição planejada de separação ou contaminação das duas praças analisadas é modificada pelas apropriações do espaço, seja simbolicamente, nos modos como foram propostos e erguidos por interesses diversos de elites locais, ou fisicamente, no modo como seus fluxos, permanências e tensões se manifestam através das arquiteturas e dos espaços públicos. O corpo serve, portanto, como articulador de reivindicação e movimento, de mobilização do popular e do coletivo, em contenimento capaz de adaptar-se no limiar sacro-profano. O uso do corpo, da potência, dá potência às ações de subversão, que são características da dimensão do vivido. A tomada do espaço pelo corpo do sujeito coletivo como estratégia de luta recoloca a potência dessa dimensão espacial. A praça pública lida com o desenvolvimento historicamente modificado do adro dos dois exemplos analisados, e permite observar que a manutenção de usos religiosos e da presença eclesial física e institucional não impede que usos mundanos se tornem protagonistas da criação de regimes simbólicos novos e contrastantes com propostas anteriores. Simultaneamente, a profanação destes espaços públicos, do adro à praça, não garante a universalidade da integração ou permeabilidade entre cidade e templo urbano, sendo possível uma manutenção consciente, física e comunitária de separações. A fronteira que garante as qualidades do sagrado e profano nos dois espaços distintos, das igrejas e das praças, pode ser estabelecida tanto por meio da admissão das dinâmicas de contaminações do público, como espaço simultâneo dessa contestação e diálogo, ou através de iniciativas artificiais de delimitação por muros, cercas, portões e seguranças contratados. Assim, o adro da Catedral de São Miguel, mesmo com o reforço de uma separação simbólica e arquitetônica da cidade por meio de grades e aparatos de segurança, não escapa à organização profana do espaço, atuando sob uma lógica econômica mundana. O adro, quando isento de festividades religiosas, torna-se um estacionamento. Também, a praça não pode ser ingenuamente interpretada enquanto arena democrática utópica e secularizada. A Praça Padre Aleixo abriga uma série de atividades que têm seu teor político, cultural e religioso das apropriações simbólicas deste espaço público de projeção local. A Praça da Sé traça sua legitimidade simbólica através do histórico de sua ocupação, seus movimentos e seus antagonismos entre classes dominantes e populares, funcionando como marco urbano do imaginário nacional do século XX. Enquanto a Praça Padre Aleixo projeta sua relevância a partir dos contrastes entre o convívio de uma praça pública, intensamente ocupada por atividades políticas e culturais de peso para a construção de uma identidade coletiva local, em contrapartida a um adro, ainda existente em sua função original religiosa, litúrgica e sacra, projetado e mantido enquanto local exclusivamente dedicado ao culto e comunidade religiosa. Seguem, portanto, as referências e concluo agradecendo. Muito obrigado.